para isso, né? Ele Uma pode vistoria. levar, fazer uma vistoria de qualidade, vai ter uma garantia de uma seguradora. E nesses casos, né? Quais são as oficinas que são recomendadas? Todas as cidades têm uma oficina recomendada, porque você pode morar aqui em Curitiba, tá fazendo uma viagem para o norte, nordeste, teu carro estragar lá, e imagine que seja uma associação local, como nós falamos, né? Ela vai ter uma oficina referenciada, cadastrada onde tiver. Então, Sem contar que talvez nem assistência você tenha, né? Porque... Léo, é assim, né? Mesmo as seguradoras em lugares inóspitos, distantes, têm alguma dificuldade de encontrar um prestador, com toda a rede que tem. Sim. Encontra, mas tem uma certa dificuldade. Imagine uma associação de proteção veicular, não consegue 200 quilômetros além daqui para ter uma assistência. Não sei, eu também tenho que perceber o seguinte, algumas delas em pequenos volumes, montantes de perda, atuam. Mas quando chega numa perda total, nós tivemos casos práticos, reais, de caminhões que foram perdidos em um acidente. Pessoas foram lá para resolver. Saquear. Não. Para resolver mesmo. Foram na associação, e a gente está falando lá do Estado Mineiro, Uhum. e foram ameaçadas. sim. Foram ameaçadas. Sim. Voltaram com as perninhas trêmulas, porque foram ameaçados. Ou você fica quieto, ou Mas, vai ficar Ramiro, quieto. foi noticiado, eu acho que no ano passado, e até é muito, muito comum isso acontecer, e nós, como seguradora, sindicato, atuamos fortemente nisso, né? Quando vem uma notícia falando de seguro, quando é uma Associado. associação, e aconteceu um fato noticiado de uma proteção veicular que tinha um nome muito similar a uma seguradora, aonde o associado foi reclamar o prazo, ele tomou um tiro na frente. Isso em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. É isso aí. Ele foi reclamar e o dono da associação deu um tiro no pé dele. Lá. Imagine. Isso consta de autos, Sim, tem foi boletim noticiado. policial. Eu vejo como corretor, né? E até quando falei com o Bini, Bini, preciso de você porque nós temos uma missão que é um assunto que chega para mim como corretor. Quem tá me assistindo hoje já é o 12º episódio. Fala, quando eu vou hoje numa seguradora, eu já tô sendo reconhecido. Pô, você tá com o podcast. Quando que você vai falar de proteção veicular? Eu falei assim, pessoal, calma. Vamos falar de seguro. Vamos falar de seguro, de que é o que a seguro. gente tá falando. Mas assim, foi uma demanda tão grande da gente trazer que como o princípio do canal é informar o consumidor do nosso mercado sobre seguro, eu não podia deixar de trazer pessoas que tenham experiência para falar como isso. E quando eu falei pro Bini, eu falei, Bini, a gente não vai falar mal. Não tem o que a gente falar mal, porque a gente não opera. A gente pode falar o que eles não fazem. Sim. Agora, se isso é negativo, assim, é a diferença. É a diferença entre um seguro e uma proteção. Eu queria aproveitar esse momento. A gente iniciou no sindicato, Bini, aliás, precisamos conversar sobre isso. Nós temos comissões internas lá de seguros especiais, de benefícios, de riscos patrimoniais, e a gente iniciou lá o Momento Seguro Sindiceg PRMS. Para a gente falar, jogar pílulas sobre seguro. Nós não vamos dar aula sobre seguro. A gente vai falar, olha, o seguro de vida é assim, o seguro de automóvel é assado, o seguro de transporte é desta forma, de uma maneira bem lúdica, para chegar a quem? Ao consumidor que desconhece seguro. Porque sintam-se à vontade de usar o espaço aqui com a gente. A casa está aberta para a gente... Obrigado, Léo. Porque o grande fator é o desconhecimento do seguro por parte da sociedade. E eu diria a você, não a sociedade de classe média, mas de todas as camadas. Todas. Você fala muitas das vezes com os juízes, com os desembargadores, eles condenam a seguradora a pagar o prêmio para o segurado. O que é prêmio? Prêmio é o que ele pagou, e não a indenização. Exato. Então, a falta de conhecimento. Eu, até te interrompendo, Romero, eu encontrei um advogado, amigo de um tio meu na feira, e ele chegou para mim, meu pai, meu filho, ele tá com um podcast para falar sobre seguro dele.
E ele é advogado de uma faculdade aqui de Curitiba, de Direito. Ah, pô, eu tô com tal situação e tal seguradora não me pagou. Porque daí é complexo, né? Eu falei, não, o que você contratou? Não, tava lá. Eu falei, não, mas o que tava lá? Né? Vamos entender. Não, porque isso daqui, porque eu tive um dano elétrico, daí eu tive que ir na Copel e aí eles não me deram um laudo. Aí eu olhei pra ele assim, você é professor de Direito, né? Dele, sim. Eu falei assim, então você acha que eles vão criar prova contra eles mesmo que eles tiveram uma instabilidade na rede elétrica? Aí ele parou, olhou assim nele. Você tem razão. Eu falei, então, exatamente. Você tem que analisar o que foi contratado. Porque assim, eu tô há 15 anos no mercado. Eu não conheço uma seguradora que deixou de pagar porque ela quis. Hoje a gente já falou de fraude, né, eram cerca de 22% dos casos investigados. Sendo que 3% negado, 4% negado. Seguradora, com todo o recurso que ela tem, muitas vezes ela sabe que às vezes ela está pagando de uma maneira assim que ela não tem como provar o que aconteceu. Quando você fala em fraude, né, é uma coisa interessante, porque quem paga a fraude somos nós, consumidores de seguro. São todos. Está no preço, né? Quando há uma decisão equivocada do magistrado condenando a seguradora ao pagamento de uma indenização, ainda que ela não esteja clara a responsabilidade, vai para o custo, inclusive, do seguro dele, né? Então, várias e várias vezes a gente vem falando sobre isso, porque a fraude é um calo danado, né? Além da associação, que é um calo maior, mas a fraude representa um valor bastante significativo. Significativa para o mercado. Bastante significativo. Enfim, a gente tem exemplos aí, mas seria cansativo dizer. A gente tem que falar desta forma mesmo, de uma maneira mais esclarecedora do que é